Olá, Manolos e Manolas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou trazer dicas para tornar a sua leitura muito mais agradável. Esse é um tipo de vídeo, um tipo de assunto que acredito que vai ser recorrente aqui no canal. Pode ser que daqui a algum tempo eu grave novamente um vídeo com dicas de tornar a sua leitura mais agradável. Porque com o passar do tempo, nós vamos nos aperfeiçoando nessa coisa maravilhosa que é a leitura e vão surgindo dicas novas, a gente vai aprendendo com outras pessoas e essas coisas novas que a gente vai aprendendo com as outras pessoas, é claro que não pode ficar guardadas aqui conosco de uma maneira totalmente egoísta. Nós devemos compartilhar, é importante, porque o nosso objetivo aqui é sempre fazer com que o nosso Brasil se torne um país de leitores. Então vamos lá. Começando nesse negócio aqui de falar de dicas, a primeira coisa assim que eu acho que vocês têm que colocar na cabeça, que é muito importante e que muitas pessoas deixam de lado, é que muitas vezes o livro ele não é chato, o livro não é ruim, mas nós estamos assim com probleminhas na vida, uma situação desagradável, contas para pagar, problemas de relacionamento, a nossa vida tá meio bagunçada e a gente tá muito mal. Então qualquer coisa que a gente for ler vai ser ruim, não porque o livro em si é ruim, mas é porque a gente já tá com um sentimento negativo. E isso é muito importante a gente ter consciência. Então eu diria que a primeira coisa é: examine a si mesmo. Como é que você tá? Você tá bem? Aí, olha só a dica interessante. Se você estiver muito mal, resolva primeiro esse problema. Procure ajuda, chame os amigos, mas também saiba em quem confiar. Às vezes a gente pensa que a pessoa é amiga e vai lá, desabafa, e a pessoa, faz com que o nosso problema fique pior. Então, tem dica que é muito mais do que a leitura de um livro, porque ela não está na questão de ler o livro, mas ela está em questões fora do livro, questões de vida, questões pessoais. Mas se você tiver mais ou menos assim, levemente mal, eu vou dizer o seguinte: arrisque-se numa leitura. Quando você está mais ou menos, talvez o livro te ajude a vencer o problema. Não que também quando você assim está muito mal, o livro não ajude, mas a probabilidade de quando você está muito mal, de ter um livro muito bom que te tire do problema, é um pouquinho complicado. Geralmente quando você está mais ou menos mal e você pega um livro, talvez você consiga. E se não conseguir, aí o negócio é partir para a resolução do problema. Aí a outra coisa, para tornar a sua leitura divertida, não fica querendo forçar a barra lendo assuntos que não te interessam, que isso não vai ajudar você a tornar a sua leitura divertida. Ler por obrigação não torna a leitura divertida de ninguém. Existem exceções, é claro. Às vezes você pega um livro por obrigação e descobre que gosta do assunto. Mas são casos raros. A gente sempre tem que pensar na maioria das coisas. E o que eu faço? Quando eu quero me divertir e eu tô mais ou menos, eu quero esquecer os problemas, eu vou pesquisar livros que despertem o meu interesse. E isso pode ser através de canais de outros booktubers, pode ser lendo assim avaliação do povo lá no site da Amazon, lendo Scoob. Existem sites que contêm resenhas, que trazem opiniões. Então eu assisto e vejo: nossa, esse assunto me interessa. Então eu já compro o livro e vou ler. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Sei lá, tenta pedir emprestado, mas se pedir emprestado, por favor, tenha cuidado com o livro do seu colega, porque se você não tiver cuidado,
ou não devolver, a pessoa nunca mais vai querer te emprestar. Você pode observar, se você for pesquisar por aí, que muitas pessoas que são apaixonadas pelos livros, como eu sou, elas têm uma grande dificuldade de emprestar livros. Por quê? Porque a gente cuida do livro com o maior carinho, aí chega a pessoa, destrói, ou a pessoa não devolve, sabe? É tipo uma despedida. Emprestei o livro, tchau. Aí não dá. A outra coisa, entrando nesse assunto, não tenha medo de se arriscar. Você, você já pesquisou sobre o livro, te interessou. Vai lá, comprou o livro. Às vezes, quando o livro chega, você lê, o livro não era tudo aquilo que você esperava. Isso é uma coisa que acontece não somente com livros, mas até com séries, novelas. Você começa, filmes, você começa assistindo, aí, pô, não é legal. O que você faz? Larga, não é isso que você faz? Com livro é a mesma coisa. Você pode começar um livro totalmente empolgado, pensando que o livro vai ser a sua realização, e o livro nada, né? Então, não tenha medo de arriscar. E o que você faz com esse livro? Ai, gastei dinheiro à toa? Não, existem sites de troca, sabia? O Scooby é um deles. Você pode ir lá, eu não sei o método assim, detalhe por detalhe, mas você entrando lá, não é difícil de descobrir as regras. Aí você pega aquele livro e troca por outro. A pessoa vai te enviar um livro, você envia o seu e você lê. Aí, quem sabe você acerta. Também não tenha medo de encarar a leitura como um processo. A leitura é um processo de aprendizado. É claro que para mim já faz tempo isso, mas para algumas pessoas elas podem estar começando agora. Mas eu me lembro que no início alguns livros eu tinha dificuldade de entender, então eu tinha que ficar com um dicionário do lado. O assunto me interessava, mas mesmo assim eu tinha dificuldade de absorver o significado de algumas palavras. Então eu tinha que parar, olhar no dicionário, voltar a ler. Isso era meio chatinho, mas eu prossegui. O que acontece? Hoje, dificilmente eu pego um dicionário para estar lendo. Por quê? Foi exercício, eu fui conhecendo palavras novas, então as leituras ficaram mais fáceis para mim. E olha só, naquele tempo eu tinha que pegar dicionário de papel, ficar virando páginas, ficar procurando a palavra. Hoje pra gente é muito mais fácil, a gente tem o Google, escreve lá a palavra tal, significado, o Google te dá o significado e você aprende. Aí aquela coisa que no início tava chatinha, depois ó, melzinho na boca, facinho, facinho. Vai lá, encara, aprenda. Aí depois, olha só, tudo isso é um bate-papo. Converse com pessoas que leram aquele livro. Às vezes é difícil, porque eu acho que hoje tá um pouquinho mais difícil de encontrar pessoas que leram o livro, porque tem muitas variedades, então as pessoas assim estão ali pega um livro de cá, pega um livro de lá, tá difícil. Eu fui de um tempo em que a gente não tinha tantas opções, ou se nós tínhamos, não tínhamos tanto conhecimento das opções, então as pessoas acabavam lendo a mesma coisa, assistindo os mesmos filmes, assistindo as mesmas novelas, então era muito mais fácil de encontrar alguém para conversar. Hoje eu confesso que está um pouquinho mais difícil. Mas não está impossível. Então não perca a esperança. Vá atrás de alguém que tenha lido o livro, converse. Ou se não encontrar, olha uma dica legal. Assista os canais literários. Leia os blogs literários. E lá nos comentários coloque: ah, eu gostaria tanto que você lesse tal livro para me dar uma opinião. Então, não compre o livro, mas peça opinião de pessoas que escrevem sobre os livros, de pessoas que fazem canais sobre os livros, sabe? Enche a pessoa de comentário. Por quê? Nós que fazemos canais literários, que fazemos blogs, que temos Instagrams literários, o que a gente quer? A gente quer prestar um serviço para vocês. Nós queremos despertar o interesse de leitura. Então, se muita gente ficar colocando sugestões, leia livro tal, leia outro livro, ou leia aquele livro, qual a sua opinião sobre tal obra, vai chegar uma hora que aquele canal ou um outro canal vai estar ali falando do livro que você pediu.
Algumas pessoas, elas reclamam. Ah, mas eu coloquei a dica e o fulano não leu. Por que que às vezes o fulano não lê? Porque a pessoa coloca... Porque tem muitos que colocam a dica. Aí a gente vai lá com a maior boa vontade, prepara o vídeo, prepara uma resenha e depois a pessoa que pediu não vai lá nem para comentar, para dizer o agradecimento e ninguém lê. Então nós precisamos também de um número volumoso de pessoas que se demonstram interessadas por determinadas leituras para saber que realmente, de fato, essas pessoas querem aquele livro para nós apresentarmos. Se vocês também não fizerem a parte de vocês, não vai rolar. Vocês gostariam, pensa só, vocês gostariam de fazer um trabalho para depois ninguém apreciar? Entende como é que é a coisa? Vou fazer uma comparação com uma senhora que faz um bolo aí para a família, faz um bolo e ninguém come. Ela fica desanimada. Aí ela faz outro dia um bolo de outro sabor, todo mundo come. Ela vai querer fazer aquele bolo porque ela vai querer ver os familiares felizes. Mesma coisa é aqui a gente. As pessoas nos dão sugestões, nós queremos que as pessoas assistam e também comentem o que que elas acharam, o que que elas concordam, o que que elas concordam. Enfim, a moeda da vez é a interação. O objetivo é interação. E interação também torna a nossa leitura um pouco mais divertida. Então não tenha medo de interagir. Afinal de contas, essa ferramenta aqui chamada YouTube, ela não cobra nada de você. Você não paga para assistir um vídeo. É claro, existem alguns casos aí de assinatura. Tem pessoas que assinam para não receber propagandas, etc. Mas a maioria está assistindo de graça. Então você está assistindo. Não tenha medo de dar um clique lá na curtida, porque isso é de graça. Não tenha medo de se inscrever, porque isso é de graça. Faça essas atividades, comente, todas essas coisas são de graça. Isso vai ajudar aos booktubers, vai ajudar a blogueiros, vai ajudar a ter incentivo e fazer. E a leitura não vai ser somente divertida para você, mas ela vai ser divertida para nós. Aí ainda tem mais dicas para tornar a leitura agradável? Sim. Se o livro tiver mais de uma edição, procure aquela edição que tem a capa que seja do seu agrado. Parece que não, mas quando você visualiza uma capa bonita, o que que acontece? Todas as imagens que surgirem na sua mente a partir daquela leitura vão estar relacionadas com aquela primeira imagem bonita. Então, se de repente tem sei lá, Revolução dos Bichos, tem um bichinho ali bonito que te agradou, você vai imaginar aqueles bichinhos durante a sua leitura. Procure também pessoas que tenham lido edições diferentes. Quais as opiniões? Por exemplo, olha só, quem acompanha o canal sabe que eu sou apaixonado pelo livro Senhora José de Alencar. Sabe, eu sou apaixonadíssimo, é um livro assim que eu recomendo demais para as pessoas. Só que um dia eu comprei uma edição nova. Nossa, a capa era mais ou menos, mas a capa eu relevei. Mas a diagramação era péssima. Era aquela coisa, a margem apertada, tinha que forçar o livro. Eu, amando Senhora, não consegui ler o livro. Incrível. Então o problema não era o conteúdo do livro. O problema foi a diagramação. Uma diagramação ruim pode atrapalhar a sua leitura divertida. Então procurem editoras que façam boas diagramações. Procura se informar. Pergunte. Ah, eu não sei. Procura alguém que já tenha mais experiências de leitura e faça a pergunta. Você já leu tal livro? Qual foi a editora que você usou? Quando tem muitos. Às vezes a pessoa fala, você gostou da diagramação? Pergunta diretamente, vai lá na bucha. Aí a pessoa vai te dizer, olha, eu achei a diagramação ruim, porque tem letras pequenas. Não, a diagramação é boa, bom espaçamento, tem ilustrações, tem uma capa legal. Sabe, essas informações que às vezes a gente acha, isso aí impacta o conteúdo. Não, não é bem assim. Se você não tiver uma boa diagramação, não funciona. Especialmente eu. Olha só, eu tinha uma experiência. Eu lia muito mais, assim, com muito mais prazer. Só que com o decorrer da idade, estou precisando disso aqui, óculos. Então, se eu pego um livro com letrinhas pequenas, mesmo com óculos,
tirou o meu prazer, porque é uma dificuldade de ler, sabe? Aquela leitura fica sofrida. Então eu já procuro livros com letras maiores, com bons espaçamentos. E aí a coisa vai. Para tudo no tudo tem solução. Mas eu vou voltar a frisar. Primeira coisa, para tornar a sua leitura divertida, o que é? Olhe para si mesmo. Resolva os seus problemas. Resolvendo seus problemas, qualquer coisa praticamente é possível torná-la divertida. Não só leitura, mas como outras áreas da sua vida. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!